Muito bem, estou aqui no estúdio 2 da RCFM, desta vez recebendo o médico Dr. Rodrigo Coletti. Ele que é plantonista da Santa Casa, atende Cornélio Procópio e outras cidades da nossa região, vem hoje dar uma entrevista explicativa, uma orientação para você que nos acompanha. Afinal, quando buscar a UBS e quando buscar um atendimento de emergência, doutor? Bom dia a todos da rádio. É um assunto sempre polêmico, né? Estou aqui no hospital e quero atendimento para isso ou para aquilo. É uma coisa muito polêmica, né? Bem, enfim, o SUS, ele reparte em redes de atenção, tá bom, Daniel? Além de redes, o arranjo dele, ele é um arranjo de serviços e um arranjo de ações para que haja uma integração entre esses processos. E hoje o sistema funciona em rede. Você vai sempre ouvir muito esse nome, uma rede. Por quê? Porque é onde ele consegue abraçar a todos os munícipes, né? A todas as pessoas de diferentes faixa etária, de diferentes níveis sociais. Então ele consegue abranger e dar essa atenção, inclusive, muito boa. Claro que quando a gente fala em saúde, Dani, a gente sempre arranha no calo das pessoas, porque a minha urgência é sempre mais urgência que a urgência de outra pessoa, porque a minha mãe, meu filho, enfim, a minha urgência é sempre mais importante que a urgência de outro. Então a gente tem que ter uma certa empatia quando a gente está em alguns serviços de saúde, tá? Vou citar um exemplo bem rápido para você. Eu atendo em torno de 3 municípios por dia. No município que a gente estava trabalhando, ontem mesmo inclusive, e a gente estava recebendo uma mãe, né, que ela é autônoma, né, ela tem 3 filhos, são 3 pais diferentes, tá? A primeira filha mais velha está com o pai, o segundo filho tem vários problemas, inclusive transtornos mentais e muitas dificuldades sociais e culturais. O filho mais nova também está dentro desse processo. O arranjo familiar é um arranjo difícil, né? Um arranjo que você tem situações culturais, educacionais, enfim, socioeconômicas muito difíceis. Para a gente abranger esse assunto, a gente faz o quê, né, nesse momento? Então a gente entende a problemática do assunto, chama o agente comunitário para entender como é que é a moradia, para entender como é que é a ação local. Eu fiquei 2 horas com essa família. Tive que chamar a mãe, tive que chamar a irmã, tive que entender a problemática do filho. A gente entrou em contato com a diretora da APAE, a qual disponibilizou também a APAE já de imediato. Eu entrei em contato com a assistente social. A assistente social já liberou, conseguiu fazer uma programação, tinha critérios para a cesta básica, colocou um programa também de família integral, onde coloca a mais nova numa assistência no CMEI 24 horas. A gente conseguiu psicólogo para atender a mãe, para atender a avó, para atender todos os familiares, enfim. É um atendimento que a gente está falando assim, em alguns segundos, mas é um atendimento que demorou 2 horas. Entendeu? Porque é muito documento, é muito protocolo, você preenche documentação, até que isso, e a gente como cidade pequena tem acesso, a gente liga direto até para não ficar aquele vai e vem de papéis, tá? Então a gente teve acesso a todos os profissionais, esses profissionais foram muito solícitos e responderam de imediato, perfeito? Ficamos 2 horas, é óbvio que 2, 3 pessoas acabaram, isso era numa UBS, tá? Eu atendo a base também, e dentro dessa UBS, uma das últimas que estava lá, a 15ª, 16ª pessoa que ia ser atendida, ela acabou sendo reagendada para amanhã, para quarta-feira. A filha ficou extremamente descontente porque a mãe dela teve que ficar esperando assim assado, e aí lançou aquelas, né, situações homeras no Facebook, né, de que estava insatisfeita, que a saúde é uma porcaria, a saúde no Brasil é isso, a saúde no município é isso, que a Secretaria de Saúde não faz isso, que é uma falta de respeito, enfim. Quando a gente fala em saúde, a gente tem que sempre imaginar assim, as pessoas vão sempre sensibilizar com o problema alheio, porque é sempre alguém doente que está procurando o serviço de saúde e a gente que está trabalhando ali dentro entende isso. O problema é que nem sempre o serviço está assim à disposição naquele momento para aquela pessoa, mas pode ter certeza, né? Essa pessoa, por mais que houve esse desconforto, dessa situação midiática, sensibilizando a população para uma situação que não era real, era uma situação que ela via apenas a urgência dela, da mãe dela, ou seja, a minha urgência é mais urgente que a urgência de alguém. E nesse caso eu entendi que a família tinha um problema muito sério na base, tá? E a gente realmente resolveu disponibilizar um tempo maior,
de demanda que, na verdade, assim, qual que é o tempo para cada paciente? O tempo que for necessário, né? Se o paciente na base precisa de 10 minutos, é 10 minutos que a gente vai utilizar. Se o paciente precisar de 2 horas, a gente vai ter 2 horas. Por isso que na base, qual que é o mínimo de atendimento? Não tem o mínimo de atendimento, tá bom? Tem a demanda que o paciente necessita, né? O SUS tem essas diretrizes dele, você separar cada individualidade e atender conforme aquela necessidade. Então foi isso que a gente fez. Houve reclamação? Muita. A gente resolveu o problema? Resolveu. Inclusive de quem reclamou, porque só foi reagendado e vai ser muito bem atendido, por sinal. Entendeu? Tá certo, então a gente vê que nesta questão do atendimento básico, há toda uma rede então para atender um indivíduo como uma pessoa particular. Mas e quando a pessoa tem que procurar, por exemplo, o plantão da Santa Casa, numa urgência, numa emergência? É para uma simples dor de cabeça, para uma unha encravada, enfim, para o pessoal entender que às vezes as pessoas procuram também esse atendimento com pressa, sendo que é algo que pode ser resolvido no dia seguinte, né? Isso, voltando ao assunto, né, da atenção básica, né? O SUS divide em atenção primária, secundária, terciária e aí subdivide em redes esse processo. É um assunto técnico, eu vou salientar e depois eu vou buscar a responder a Dani de forma mais transparente possível, tá? A atenção básica é essa. Antigamente, inclusive, a atenção básica foi, eu não sei nem porque que eles mudam o nome, né? Hoje chama-se Unidade Básica de Saúde, UBS. Né, as pessoas ainda conhecem como, eu vou no postão, eu vou no posto de saúde, né? Essa nomenclatura de posto não existe mais, tá bom? A gente utiliza ela porque ela ficou conhecida na década do INSS, do INAMPS e marcou, né? Mas as nossas são Unidade Básica de Saúde, os conhecidos postos de saúde, tá bom? Para que você vai no posto de saúde? É o maior centro de atendimento de excelência que qualquer um do mundo, estou falando do mundo inteiro, não é do Brasil. O SUS é uma excelência do atendimento de saúde, gente. Né? Eu já estive em outros setores de saúde para ver outros atendimentos e o SUS é fantástico, de verdade. Tá? Infelizmente ele tem, né, problemáticas, mas ele é fantástico. Então você vai, a rede é aberta, então você vai lá para qualquer problema, você vai para unha encravada, para miíase, para dor de cotovelo, dor na orelha, vai com apendicite, vai com qualquer situação, desde que haja uma problemática de saúde, o leque é aberto, né? O médico vai passar por uma triagem, o médico vai ser responsável por oferecer, né, a demanda que o paciente está sendo com queixa do paciente, tá bom? Então ele vai colocar a queixa e o médico vai identificar essa queixa e poder colocar eles nos vários serviços. Se a pessoa está grávida, ela vai para uma rede cegonha. Se a pessoa está com uma dor do tipo típica de apendicite, por exemplo, tá? Se ela tiver com uma dor aguda tipo apendicite, ela vai para a rede de urgência e emergência, numa atenção secundária. Eu estou colocando os nomes técnicos para vocês devagarzinho ir se familiarizando, tá bom? Essa pessoa vai para o hospital. Essa pessoa chega no hospital, vamos supor, ela está lá com uma dor específica. A base é responsável pelo quê? Se o médico identificar que a dor não seja uma dor aguda a ponto, não seja uma dor apenas aguda e intensa, a ponto de levar a pessoa para uma cirurgia, para alguma coisa, ele faz todos os exames ali na base, porque ali na base você consegue exames que na emergência a gente não tem, tá? Você consegue exames, você consegue a função renal adequada, uma função hepática, você consegue exames cardiológicos adequados, com tempo de análise, com tempo de avaliação, você consegue uma avaliação hematológica de um hemograma muito bem feito, tá? Então você consegue toda a base, e você consegue também partir, o médico vai olhar esses exames, verificar se precisa de um exame de imagem, ou seja, ele tem ultrassom, tem tomografia, tem ressonância. Claro que a fila é grande, claro que a demanda sempre no SUS é muito grande, porque não é gratuito, gente, você paga imposto para isso, então tem que tirar essa visão que é gratuito, o SUS você paga para isso, tá? Então a demanda é grande, você acaba utilizando isso daí, é claro que tem uma fila. Para exames de mais especialidade, você tem uma fila cada vez maior, tá? Então respeite a fila, inclusive tem uma transparência nisso, você consegue identificar junto ao secretário de saúde, gente, a secretaria de saúde, em que lugar da fila você está. Olha, o meu exame vai sair, eu estou em 7º lugar na fila, eu estou em 10º lugar na fila, minha cirurgia está em tal lugar. Cirurgias de apêndice, vamos voltar para essa pessoa, foi no posto de saúde, foi identificada uma situação de emergência, ela foi lá tem uma carta de referência, o médico vai fazer uma carta identificando a problematização daquela pessoa para o hospital, tá? O médico do hospital vai avaliar o quê? Se ele veio para mim,
eu estou no hospital hoje, saí da rede de básica, tá bom? Fui na atenção secundária, uma atenção que eu preciso cessar a dor, ou seja, para quando você vai no hospital, vamos falar da escala de Manchester, que você, eu tô aqui, meu filho está com febre, a mãe então é sempre uma coisa muito delicada, né? Meu filho está com febre, a minha febre do meu filho é mais importante para começar que a febre de outro filho, tá bom? Que eu acho muito engraçado isso, que não é engraçado, é ruim, porque quando chega na madrugada, isso daí é delicado, porque vamos lá para o hospital, saímos da básica, tá bom? Saímos, a mãe foi lá, foi identificada uma possível febre, uma situação, tá, é febre, quais os outros sinais e sintomas para você ter ido ao hospital? É febre? Febre é um sinal, é um sintoma também, que algo não está bem ao corpo, mas não quer dizer absolutamente mais nada por enquanto, é uma febre. Você tem mais algum sinal? Tem uma dor de garganta? Essa febre está há quantos dias? Você já procurou a unidade? Minha febre está há 7 dias. Tá, é comum a gente ouvir falar que a febre está há 7 dias e não houve procura nenhuma de um médico, de nenhuma orientação específica, é muito comum isso, tá? E aí chega para nós com o quadro febril. É só febril? Não, é febril, tem uma dor de garganta, tá com uma mialgia, tá com uma coriza, a coriza iniciou há tantos dias, entendeu? Ela ficou numa creche onde outra criança teve mão, pé, boca, ou seja, uma boa análise vai identificar bem. Até aí tudo bem? Tá. Então, essa urgência é uma urgência que tem que ser avaliada. No dia de febre, gente, você tem que observar, você tem que... O que é febre para começar? É muito comum a mãe falar assim, meu filho teve febre o dia inteiro, você mediu, você verificou essa febre? Não, eu senti que o corpo estava quente. Gente, corpo quente é corpo quente, não é febre, tá bom? A tua temperatura no frio chega em uma variação entre 35 e 37,5, isso não é febre. Tá bom? Se você tiver com 35 graus, coloca a tua mão que está gelada, ela está exposta. Numa criança que está de cobertor com 37,5, você vai achar que está com febre, são 2 graus de diferença. Não é febre, febre é 37,8 para cima, tá bom? Sim, precisa ser orientado da seguinte forma, analgésicos e banhos, tá bom? Se a febre persistir, analgésicos e banhos. Se a febre persistir sem outros sintomas, aí tudo bem, né? Procura um médico, procura uma orientação, procura um hospital, procura uma unidade de serviço de saúde mais perto de você, tá? Então, quer dizer, agora está com algum sinal associado, tá? Recebi ontem também um paciente que estava com dor há 4 meses e foi direto para o hospital, tá? É urgente uma dor há 4 meses? É difícil, né, a gente avaliar. Eu acho que se ela não ficou urgente, ela vai ficar urgente naquele momento, porque, né, foi um tempo assim propício para ficar urgente, ou seja... Dava tempo de ter ido na unidade primária muitas e muitas vezes, Dava tempo né? de ir na unidade primária, avaliar se teve um quadro, né? A dor abdominal, a dor era uma cólica de vesícula, entendeu? A pessoa comia pizza no dia anterior, né? E para quem sabe, o quadro de vesícula, gorduras, frituras, oleosos, doces e refrigerantes e afins, ela é uma dieta que não dá para ter quem tem vesícula, tá bom? Então, enfim, a pessoa foi lá 4 meses, ela já podia ter feito os exames de base, ido para exames secundários de imagem, já podia ter marcado uma cirurgia eletiva em 95% dos casos, até mais hoje, né? 95% das colelitias, pedras na vesícula migram para cirurgia e 5% no final acabar migrando também. Então, tudo vai migrar no processo de vesícula para cirurgia praticamente. Então, já podia ter marcado os exames de imagem e o cirurgião de forma eletiva. Por quê? Porque o processo você consegue fazer uma análise melhor, você consegue fazer uma avaliação cardiológica se a pessoa tem algum risco cirúrgico, coisa que na urgência é assim, tá? A urgência, você consegue fazer essa avaliação? Não. Esse exame é assim? Não. A pessoa simplesmente está com a dor, está tampado, é um abdômen agudo, inflamatório, risco imediato, de 6 horas ele tem que estar numa cirurgia. E aí? Entendeu? É óbvio, não é só, a pessoa entende que o problema da vida dela é tirar a pedra na vesícula. Não é, ela está colocando a vida dela em risco partindo para uma situação cirúrgica, porque ela não fez uma pré-avaliação de uma maneira organizada, sistematizada. Então a urgência para esses casos é delicada, entendeu? Por isso que é melhor ela ser conduzida de forma eletiva. Quando você usa a rede de urgência e emergência, o hospital, quem mais faz parte da rede de urgência e emergência em Cornélio Procópio? As UPAs, né? Você tem as conhecidas UPAs. Elas também são um ponto de entrada, elas filtram aquilo que não vai para o hospital, tá bom? Elas conseguem fazer medicação lá, coisas que a base não consegue. Você não consegue uma injeção num posto de saúde, numa unidade básica de saúde.
Mas numa UPA você consegue, porque ela filtra, ela já está na linha de rede de atenção especializada, secundária, e ela já também é uma pré-avaliação do hospital. Aquilo que o médico observar necessário para ser conduzido para o hospital, ele vai fazer uma carta de referência na UPA e também ser conduzido ao hospital e vai ser novamente reavaliado essa pessoa lá, tá bom? Então, quer dizer, você tem uma rede, eu vou voltar e fechar aqui o contexto, porque senão a gente fica falando de situações, tá? Então, você tem a básica, que o leque, gente, é muito aberto, você consegue muita coisa na básica. Você tem, aqui para os diabéticos, por exemplo, o protocolo é de 2 hemoglobina glicada por ano, tá? Ou seja, é um controle fantástico, caríssimo, inclusive, que para você estar disponível dentro da rede que você já paga com impostos, entendeu? Não é gratuito, é muito pago, não tem gratuidade no nosso sistema, tá? Ele é tudo, os nossos impostos são revertidos em situações benéficas à população, em meios, né, para a população, e a saúde é uma delas, perfeito? Então você tem a rede básica, você vai nela, o leque é aberto, você consegue exames de rotina muito bem feitos, você consegue exames secundários de imagem muito bem feito, se for necessário, é conduzido a assistência especializada por várias maneiras. Você pode ir para uma assistência terciarizada, um especialista direto, é muito comum na base a gente conduzir para um neurologista, para um ortopedista, para um endocrinologista, né? Então assim, a rede é vasta, tá? E quando for uma situação de emergência, ele também vai ser conduzido para a rede de emergência. A rede de emergência abrange o quê? Tem critérios, tá? Você não vai ser atendido na emergência só porque você tem 99 anos, tá bom? Não é, você tem 99 anos e uma pessoa chega lá com uma dor aguda ou então pelo SAMU por um acidente, tá? Você não tem preferência pelo atendimento pela idade na rede de emergência. É claro que a gente vai conduzir melhor uma pessoa, se você tiver lá, né, 50 pessoas e as pessoas estiverem numa escala, porque aí a escala da rede de emergência é uma escala de Manchester, tá bom? Se você tiver com sinais vitais adequados, pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação adequada, tá? Se você estiver estável, se você estiver lúcido e orientado em tempo e espaço, você pode aguardar alguém que esteja mais urgente que você, tá bom? Não é maldade deixar alguém de idade, né? Mesmo não querendo, tá? Porque eu gostaria de ter 3 médicos ali à disposição, mas não tem condições financeiras para o município arcar com isso, tá bom? Então, a gente gostaria que fosse um atendimento fantástico, né? Que você chegasse, fosse triado e atendido, mas não é. Você chega, você faz o cadastro. Como é que eu não atendo você sem cadastro? A Dani chega lá, ela faz o cadastro. Perfeito? Inclusive, esse mesmo procedimento é feito em hospitais particulares. Não, muitas vezes também a pessoa tem que pagar. Perfeito. Tem que esperar. Como é que eu atendo a Dani aqui? Ela tem que fazer o cadastro. Quanto tempo demora para fazer o cadastro? Tá, ela tem que passar por uma triagem. Como é que eu entendo que ela está estável ou não estável inicialmente? Ela tem que passar por uma triagem. A enfermagem é responsável por essa triagem, tá bom? Até nesse momento, a gente está atendendo uma urgência, uma emergência. Nós temos setores do hospital, tá? Nós temos a pediatria, que tem médico responsável para isso lá. Nós temos a obstetrícia, que tem médico responsável para isso lá. Nós temos a intensiva, que é a UTI, que tem médico responsável para isso lá. Nós temos as clínicas masculina e feminina e as cirúrgicas, tá bom? Isso aí quem é responsável é o médico da urgência e emergência nesse momento, que o médico clínico, que vem pela manhã passar a evolução, ele não está naquele momento. Então fica a parte do hospital para emergência. Se acontecer alguma emergência lá, a gente tem que ir, tá? O SAMU chega, a gente atende. Me fala assim, uma pessoa que acabou de ter um trauma, quanto tempo você acha que é atendido ou não? Você acha que essa pessoa não precisa de cadastro? Como é que eu sei o nome dela? Como é que eu vou conseguir liberar uma medicação? Vou passar um fluxo dentro de hospital para vocês, porque uma vez eu conversei com uma pessoa daqui que eu confiava muito e ela falava assim, Rodrigo, as pessoas não entendem o que acontece dentro do hospital. As pessoas falam assim, não está ninguém entrando, cadê o médico? Cadê esse pessoal? Não tem ninguém aqui? O que eles estão fazendo ali dentro? Tá, lá dentro, eu estou atendendo uma pessoa, aliás, uma não, geralmente é 4, 5, né, não ao mesmo tempo, mas intercalando uma ou outra de acordo com a sua emergência, tá? Inclusive tem escalonamento e quem faz essa primeira triagem é a enfermagem, ela que classifica pra gente, tá? E a gente se direciona por aí para agilizar o processo.
tá? A gente está atendendo uma emergência lá, a pessoa rebaixou, está lá com uma situação neurológica de rebaixamento, está desaturando, tá? Eu sei o nome dessa pessoa? Não, então ela vai precisar ser cadastrada independente do momento que ela chegue, tá? Eu estou com uma pessoa parada, eu estou lá ressuscitando a pessoa, fazendo uma ressuscitação cardiopulmonar, perfeito? Uma RCP, que a gente chama. Ok, eu sei o nome dessa pessoa? Ainda não. Como é que eu consigo remédio para essa pessoa? Difícil. Eu preciso que alguém, nesse momento, que eu tenho 10 minutos para agir, tá? Eu preciso que essa pessoa tenha um cadastro pronto nesse período. Então, alguém do SAMU, alguém da enfermagem sai para fazer o cadastro. Esse prontuário com o nome da pessoa chega para nós. Se não tiver, eu tenho que colocar sem nome, mas depois eu tenho que arrumar. Por quê? Porque a triagem, ela vai ter que pegar a medicação para mim lá na farmácia. A farmácia não libera essa medicação. A farmácia do hospital, gente, é igual a farmácia fora. A diferença é que ela está só interna. Tá? Eu preciso do documento, eu preciso do nome da pessoa. Tá, eu já falei para vocês, eu tenho só o setor de emergência no hospital? Não, eu tenho a UTI funcionando, eu tenho a clínica funcionando, eu tenho a cirúrgica funcionando, eu tenho a pediatria funcionando. Tá todo mundo pegando prescrições dos seus devidos médicos e indo para a farmácia. Perfeito? Tem uma fila lá também. Ok? Ou seja, essa fila vai... Quantas pessoas você acha que trabalham numa farmácia do hospital? Você acha que tem demanda para trabalhar 10 farmacêuticos lá? Tá bom? Gente, a falha tem em todos os lugares, a gente precisa de mais profissionais, né? Mas a gente precisa de mais estudo em todos os lugares. Eu preciso de mais gente no secretariado, eu preciso de mais jornalista, eu preciso de mais gari, eu preciso de mais secretário, eu preciso de mais professor, eu preciso de mais tudo. No hospital não é diferente disso, tá? Tem uma fila para pegar remédio, tá? Nós estamos falando dos 10 minutos que eu estou ressuscitando a pessoa lá, tá? Eu não consigo sair para pegar o remédio, então a pessoa que vai pegar o remédio, ela parou a triagem. Eu não tenho 10 enfermeiras à minha disposição ali. Eu não tenho uma equipe para triagem, uma equipe para enfermagem, uma equipe para emergência, uma equipe para buscar o remédio. É a mesma equipe. São 2 técnicas, uma enfermeira e eu. Entendeu? E o médico que está de plantão lá. Até aí vocês entenderam? Tá. Vai buscar remédio lá no pronto-socorro, lá na farmácia, lá do outro lado. Volta com o remédio. Perfeito? A pessoa voltou, não voltou? Não, não voltou. Vai ser entubada. Eu tenho o nome dessa pessoa já? Já cadastrou o nome dessa pessoa? Já sei quem é? Já pegou os remédios de urgência dela para o momento? Adrenalina, amiodarona, enfim, todas as medicações de praxe? Não pegou? Vai ter que pegar, tá? E as medicações de sedação? Fentanil, Quilicin, o que nós vamos fazer? Succinilcolina, midazolam, é outra medicação, é outra prontuária, é outra descrição, tá bom? Perfeito? Nós estamos nesse momento. Tem uma outra pessoa que vai separar o material de tubo, tem toda uma rotina para isso. A gente vai entubar a pessoa, a gente tá, e o pessoal está reclamando lá fora porque tem uma febre, ou porque tem uma dor no pé, ou porque caiu, perfeito? A pessoa que quebrou o braço, está lá fora nesse momento que eu estou ressuscitando. Quebrou o braço, o braço é uma urgência ou uma emergência? Não sei, doutor. Engraçado, né? Quebrou o braço. Vai precisar arrumar esse braço ou não, Dani? Vai precisar usar esse braço. A pessoa tá com o que quando ela quebra o braço? O que ela tem, Dani? Com dor. Com dor. A pessoa está instável? Não, às vezes nem. Se ela não tiver nenhum problema vascular, a pessoa não vai ter instabilidade. A frequência vai estar boa, a frequência respiratória vai estar boa, né? Ou seja, olha para você, gente. Vê se você está bem, vê se você pode segurar, tá bom? Vai precisar arrumar esse braço? Vai. É uma urgência? Urgência, mas a emergência eu estou atendendo. A emergência vem antes. Perfeito? E a pessoa pode esperar lá fora. Entendeu? Ela vai esperar quanto? Eu não sei. Quanto tempo demora para atender o seu pai que está sendo entubado? Você quer que eu atenda rápido ou devagar? Você quer que você quer que eu apresse as coisas do teu pai? Estou falando. Tá ele que está lá dentro. Talvez você não saiba. Talvez a tua mãe, tua avó, alguém da tua família. Tá bom? Eu estou ressuscitando. Nós estamos entubando essa pessoa. Quanto tempo você quer que eu gaste de energia, de tempo, de dedicação para o seu familiar? Quando é um terceiro, eu entendo que talvez não tenha essa sensibilidade, mas quando é da sua família, quanto tempo você quer que eu gaste? Qual que é a dedicação que você quer que eu coloque ali? Entendeu? Quanto tempo eu já estou nessa pessoa? 20 minutos, meia hora? É comum fazer uma ressuscitação de 30 minutos, 35 minutos. É comum ir para uma intubação demorar mais 10, 15 minutos, já foi quase uma hora em uma pessoa. Perfeito? Quanto tempo é bom para se gastar num familiar seu para salvar uma vida? Tá? Nós temos uma pessoa hoje internada na UTI com um quadro de asma e de pneumonia. Asma, menina de 16 anos, tá? Ela fumava narguilha, fumava cigarro. Na teoria, segundo a informação do namorado e da mãe, não fumava mais, tá bom? Mas ela ficou o dia inteiro em piscina, ficou tomando gelado o dia inteiro, enfim, ficou em situações onde uma pessoa que é asmática vai gerar uma crise.
A gente ficou 6 horas com ela conversando, fazendo resgate, fazendo broncodilatador oral, broncodilatador IV, fazendo adrenalina, e eu conversei com ela, eu falei assim, olha, eu vou ter que te entubar, não tem jeito, era 3 horas da manhã, a gente entubou ela e levou para UTI. Ela está lá ainda hoje, perfeito? Quanto tempo eu posso gastar com o seu filho, que você acha dedicado, enquanto o outro que está talvez reclamando lá fora, que é uma urgência, talvez não seja uma emergência, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Para nós ali todos são urgentes, chegou no hospital é urgente, nem todos são emergentes, perfeito? Então algumas pessoas vão passar na frente realmente, por situações muito específicas, entendeu? Uma dessaturação, uma situação vascular, uma cólica de rim, por exemplo, é uma situação emergencial, uma cólica de vesícula é uma situação, não quer dizer que essa pessoa vai para uma cirurgia, vai atender pelo específico, não, ali não é o lugar para isso, ali é o lugar de eu passar sua dor, ali é o lugar da gente orientar se tiver alguma situação vascular, um AVC, uma situação cirúrgica, um apendicite, entendeu? Uma coledocolitíase, que é uma pedrinha quando sai da vesícula e entra no colédoco, tá? Sim, uma situação de rebaixamento de nível da consciência, chegou em casa e rebaixou, uma pessoa com diabético lá, não cuidado, não controlado há meses e rebaixou, entendeu? Uma pessoa que está com uma dor, é sempre uma dor, gente, a gente entende como urgência, a gente se sensibiliza e tem empatia, a gente vê isso todo dia ali, todo dia, toda santa hora, a média de atendimentos ali é muito, a gente fala assim de 45 a 55 pessoas a cada 12 horas, é muito. Calcule que eu já fiquei 1 hora para uma pessoa e ela vai ter que ser reavaliada e reavaliada e reavaliada e reavaliada, entendeu? Então sempre a gente está reavaliando, tem 5, 6 pessoas, tá? Falei até agora que alguém foi chamado lá fora para uma nova triagem? Não conseguiu ainda. Não conseguimos ainda, faz 1 hora a gente não conseguiu retomar a triagem, perfeito? A gente estabilizou o paciente está melhor, está conseguindo ter um drive respiratório, está conseguindo respirar. Gente, voltamos para a triagem. A rede básica você vai, o leque é aberto, você pode ir com qualquer queixa, tá? Identificado uma situação, faz o primeiro exame, volta para o médico, eventualmente pode prosseguir com exames de imagem e eventualmente inclusive indicar especialidade para essa pessoa. O médico da base é responsável por isso aí, ele pode dar conta, entendeu? Ou pode solicitar os auxílios que ele tem dentro da rede, que aí a rede é especializada, aí ele vai conduzir. Quando ele manda para urgência, que é tem a rede de urgência aqui em Cornélio Procópio, você tem a UPA e tem o hospital, tá? Então você consegue fazer bastante filtro ali, tá? A UPA, ela é um bom filtro do hospital, entendeu? E a gente consegue filtrar bastante, porque você imagina, a gente não teria nem condições de atendimento sem... Vai lá. Pode continuar. A gente não teria nenhuma condição de atendimento sem a UPA, porque não conseguiria uma demanda adequada ali, perfeito? Quando chegou no hospital, nós temos um fluxo, porque nós temos a mistura aí de pessoas que vêm lá, eventualmente, para acessar uma pediatria mais rápido, não é esse o lugar, tá? Acessar uma cirurgia mais rápido, não é esse o lugar, tá? Acessar uma especialidade ali de alguma forma, não é esse o lugar, ali não é o lugar para isso, ali é uma rede de urgência e emergência, ali é uma rede onde vai... Chegou, a gente vai classificar, está classificado como rede de urgência e emergência, tudo bem. Nós temos sentido nos últimos meses familiares que gostam, principalmente com pessoas de idade, tá? Familiares que acima de 60 anos o estatuto obriga, entendeu, a ficar um acompanhante, tá? Eu gostaria que esse acompanhante ficasse em várias outras situações, entendeu? Eu vejo, por exemplo, em emergências psiquiátricas, entendeu? Que pessoas com menos de 60 anos necessitariam do acompanhamento familiar e a pessoa não está sob a tutela do Estado ainda, ou seja, não tem nada que faça um impeditivo, não tem nenhum tutor da família, mas ele quer que fique no hospital. É claro que quer que fique no hospital, é mais fácil a gente cuidar no hospital do que assumir a responsabilidade do cuidado familiar, tá? E é necessário que a família seja um agente ativo nessa hora. A gente precisa do familiar, entendeu? Se ele quer realmente um cuidado, vai lá na promotoria, faça uma tutoria dessa pessoa, assuma ela para você e realmente conduza. Tem muitas pessoas de idade, sequeladas de AVC que estão acamadas hoje, e eu vejo, os entes assim tem pessoas que cuidam assim, gente, que são fantásticas, entendeu? É até ruim para falar para a pessoa, que quando a gente vai mandar para a UTI uma pessoa que tem lá 93, 94, 95 anos,
bem cuidada, tá? A pessoa está ali sendo, além de todo o carinho, cuidado, né? Você vê que a higiene adequada, alimentação adequada, os cuidados assim, e a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de cuidados, de amor, de carinho, né? A pessoa está sendo bem cuidada pelo seu familiar, a gente entende isso dentro de uma enfermaria. Quando a gente vai falar, vai para a UTI, a nossa UTI aqui, algumas UTIs já conseguem receber o familiar, né? O cuidador que fica ali do ladinho, tem uma cadeirinha para ele, tem algumas UTIs. A nossa não está ainda com protocolos para esse atendimento, e estamos longe disso ainda, entendeu? Tá? Por quê? Porque tem todo um treinamento de equipe para isso, entendeu? Não é fácil, tá? Até na verdade aquele rapaz que estava com uma pneumonia que a Dani foi entrevistar esse momento, ele está assim muito bem, querendo ir embora, inclusive, entendeu? Né? Fez uma recuperação de 70% do pulmão, a infectologia, a equipe da UTI, os médicos que estão ali estão de parabéns, foi fantástico. Para mim é um milagre aquilo lá, perfeito? A gente teve que pronar ele, foi muito difícil, porque a pronar, a gente ouviu muito isso no Covid, né? De virar a pessoa. Mas você imagina virar a pessoa, tem o tubo, tem o equipamento que faz os registros, tem os acessos, entendeu? Que entope, é difícil passar o acesso. Então você tem um acesso, você tem toda aquela fiação, você tem o tubo. Imagina virar essa pessoa de ponta cabeça, e a cada hora tem que manejar a pessoa, tá? Tem que ter uma equipe que entenda, que faça isso, tem que ter, né? E já tinha critérios para isso, enfim. É difícil, entendeu? Conseguiram fazer, fizeram com toda a dificuldade de uma equipe que não tinha esse manejo, mas fizeram assim, porque estava todo mundo sensibilizado, né? O que a gente vai fazer? Já estava melhorou. Ou seja, pode ficar um familiar com essa pessoa lá? Não pode, entendeu? Então, quando a gente tem uma pessoa de idade que é muito bem cuidada indo para um quarto de UTI, a gente se sensibiliza, porque não consegue ter esse acesso mais ao ente, à família. Então, volta lá para a urgência. Perfeito? Você está lá, estou esperando há 2 horas, 3 horas, tá? É comum essa espera? Não é comum essa espera, não é comum, tá bom? Mas acontece? Acontece, e bastante, perfeito? E você tem horários de pico, entendeu? Você pega o SAMU, a gente atende ali, se eu não me engano, eu não lembro muito bem, mas eu acredito entre 23 e 29 municípios que vão para a Santa Casa. Você acha que eles vão passar casos simples ou casos que necessitam de uma demanda de atenção maior? É óbvio, já tem um médico lá na origem, ele vai passar casos onde ele não deu conta, perfeito? E é óbvio que a gente vai ter que ter uma atenção. Muitos casos, e eu acho que é isso que é a grande problematização da urgência hoje, é assim, 50% dos casos ali não deviam estar na urgência e emergência, tá? Não deviam, não, tudo bem, eles estão ali. Perfeito? Não estou dizendo que não é para a gente não atender, tá? Eu estou dizendo exatamente que eles poderiam ter uma avaliação diferente para conduzir em outra rede de atenção. Mas na dúvida, e aí que é a necessidade desses 50% estarem ali, porque com certeza o médico da origem teve alguma dúvida clínica que enviou ele para uma rede de referência como Cornélio Procópio. É óbvio que a gente vai ter que atender. É óbvio que vai atrasar a fila ali na entrada, perfeito? É óbvio que a população vai ter que aguardar um pouquinho, mas eu sempre vou voltar. A empatia de entender que a sua urgência não é mais urgente do que a urgência de outra pessoa, perfeito? Tá certo, olha, então, gente, a palavra é empatia, se colocar no lugar do outro, ter paciência e buscar o hospital no último caso, quando a pessoa já procurou a unidade básica e não teve solução ou foi encaminhada pela unidade básica até a situação ali, então, do plantão da Santa Casa. Com informação direta, então, sobre esse esclarecimento feito pelo Dr. Rodrigo Coletti, Daniele Souza para a RCFM.